Olá pessoal, bem-vindos a mais uma disciplina do curso de Tecnólogo em Marketing. Hoje com a disciplina MKT 202, Comportamento do Consumidor. Estamos então na nossa unidade 1, iremos tratar agora do nosso primeiro vídeo da aula 1. Eu já havia me apresentado a vocês na aula da outra disciplina, Fundamentos de Marketing, mas para quem está cursando apenas essa disciplina, vale a pena eu me reapresentar. Sou o professor João Paulo Ciribelli, sou doutor em Administração, mestre também em Administração, especialista em Gestão da Informação e bacharel em Administração. Atualmente atuo como professor adjunto aqui do Unifagoc, também como gerente da divisão de convênios da Prefeitura de Ubá. Como dito no início, então, a nossa disciplina é MKT 202, Comportamento do Consumidor. Ela é ofertada no primeiro semestre do curso e possui 2 créditos, 40 horas. Então, observem que vocês têm algumas disciplinas que são de 80 horas e outras disciplinas que são de 40 horas. Portanto, tem uma carga horária menor. Por isso, para essa unidade 1, nós iremos fazer 2 vídeos para vocês. Com relação ao objetivo da disciplina, o que nós buscamos é oferecer a vocês, alunos, o conhecimento necessário para entender, para compreender como opera o comportamento do consumidor, quais são as suas motivações, como acontece o processo decisório, desde o momento de antes da compra, durante a compra e o momento pós-compra. Então, tem 3 momentos muito significativos nesse processo e a disciplina tenta trazer um pouco dessas variáveis e ajudá-los a compreender. Acompanhem comigo. Antes de entrarmos especificamente sobre o comportamento do consumidor, me permitam fazer uma análise envoltória sobre o comportamento do consumidor, especificamente relacionado ao marketing. Temos uma disciplina específica chamada Fundamentos de Marketing, mas aqui eu gostaria de ressaltar 3 pontos importantes com relação à gestão das operações em marketing, que busca, dentre outros fatores, satisfazer necessidades e desejos dos consumidores. Entendam que o marketing, a sua principal função, o seu principal objetivo é atender necessidades e desejos de consumidores, seja de pessoas, organizações ou instituições. Ainda temos dentro dessas operações de marketing assegurar a lucratividade para a empresa. Afinal de contas, as relações de troca entre empresa e cliente devem ser benéficas para ambos os agentes, tanto para o consumidor quanto para o ofertante, no caso a empresa. Ainda nas operações em marketing temos como terceiro item direcionar e manter a empresa dentro de um contexto global, em uma visão de longo prazo. Então devemos entender que a busca pelo marketing não é simplesmente fazer a troca de um produto por uma demanda. Existe todo um fator em torno desse processo que precisa ser verificado, olhado e analisado por parte dos gerentes de marketing. Fatores como a comunidade, a sociedade, o bem-estar, fatores como o respeito ao meio ambiente, aos animais, à flora, à fauna, a questão da ética. Tudo isso deve ser observado nessas relações de troca entre empresa e consumidor. Entrando agora especificamente sobre o estudo do comportamento do consumidor, a origem do conceito de consumo, tal como os conhecemos, é recente e tem a ver com a economia de produção, de sobreprodução e de consumo. Então, à medida em que as pessoas começaram a ter maior capacidade de consumo, à medida que as empresas também conseguiram ofertar mais quantidades de produtos e com mais diversidade, houve então a necessidade de ter uma disciplina, de ter uma teoria que pudesse entender melhor toda essa dinâmica. Obviamente, esse processo tem início com a Revolução Industrial, inicialmente na Inglaterra e depois França, e depois ela passa a ter uma escala ainda maior no período pós-guerra, a partir de 1945. Temos ainda nesse estudo a questão da verificação da sociedade do consumo, que é, por definição, uma sociedade em que surgem constantemente necessidades e grupos sociais insatisfeitos. Essa sociedade caracteriza-se por 2 binômios, a mudança e a escassez, satisfação e necessidade. Nós vivemos essencialmente numa sociedade capitalista, estamos migrando para uma sociedade da informação,
mas essencialmente a dinâmica da nossa economia funciona através da questão de mecanismos de consumo, né? É uma pessoa que consome de uma empresa, essa empresa consome de um fornecedor, esse fornecedor consome de um terceiro fornecedor e isso gira toda uma cadeia econômica e produtiva no Brasil. Pensem, por exemplo, um produtor rural. Ele precisa de insumos, ele precisa de sementes, ele precisa de adubos e essas empresas que fornecem acabam comprando de outras empresas também matéria-prima para que elas possam produzir. Esse mesmo produtor vai oferecer esses produtos a consumidores, então existe toda uma cadeia, toda uma dinâmica por trás desse comportamento do consumidor e do processo de decisão de compra. Voltando sobre a questão de abundância e escassez, precisamos entender que nós temos recursos que são escassos, recursos que são finitos, mas os nossos desejos, nossas ansiedades, as nossas buscas por consumir são finitas. Então eu preciso equalizar da melhor forma possível aquilo que eu tenho de ativo, de recursos financeiros, frente àquilo que eu tenho de demanda, de necessidades para o meu dia a dia, para viver ou mesmo sobreviver. Sobre a questão de satisfação e necessidade, como eu disse, esse binômio da sociedade do consumo está relacionado muito às necessidades e desejos que os consumidores possuem, que as organizações possuem, que grupos de pessoas venham a possuir e a intenção que eles têm de satisfazer essas necessidades, que na maioria das vezes são satisfeitas através de pacotes, na forma de produtos, de serviços, de experiências, de ideias e tantas outras possibilidades que as organizações empresariais ou autônomos podem oferecer para a sociedade. A título de curiosidade, gostaria de trazer para vocês um dado econômico do Brasil, onde fala que desigualdade aumenta no Brasil e 1% da população concentra 50% da riqueza nacional. Isso demonstra que na nossa sociedade, por exemplo, existe uma grande concentração de renda, onde um número muito pequeno de pessoas, nesse caso 1%, detém a grande maioria da riqueza do Brasil, 50%. Se você olhar para outros países como Costa Rica, aqui na América Central, você não vai perceber essa diferença tão significativa. Pelo contrário, a grande maioria da sociedade é uma sociedade basicamente de classe média. Ao olhar para esses dados e para esses números, eu preciso então compreender esses consumidores, a sua condição econômica, social, seu estilo de vida, para então tentar adequar a minha oferta a essas pessoas, a esses segmentos de mercado. Compreender o comportamento do consumidor é compreender a sociedade, compreender a sua dinâmica, principalmente do ponto de vista macroeconômico. Seguindo ainda sobre essa curiosidade que eu trago para vocês, sobre essa concentração de renda, esse foi um dado que foi disponibilizado em 2021, recente. Nós temos aqui que o Brasil é o segundo país no mundo com maior concentração de renda, considerando 1% da população. O primeiro país no mundo é a Rússia, onde 1% da população concentra 58,2%, seguido pelo Brasil, Índia e Estados Unidos, onde 1% da população norte-americana concentra 35,3%. Esse é apenas um dado, uma curiosidade que eu trago para vocês, mas para vocês entenderem e perceberem como é importante e necessário eu conhecer os aspectos de uma sociedade, os aspectos antropológicos, econômicos, sociais. Uma outra curiosidade que eu trago para vocês é com relação ao consumo no Brasil. Conheça as principais tendências e comportamento do consumidor. O que move a nossa sociedade atualmente e qual é a perspectiva de futuro? A primeira coisa está relacionada ao consumo digital. As empresas precisam oferecer opções que estejam ligadas à conectividade, essencialmente à internet, smartphones, computadores, é a internet das coisas como nós conhecemos atualmente. Formas de pagamento online, hoje nós temos pagamentos da forma de Pix, pagamento na forma de WhatsApp, existe uma série de ferramentas que as empresas podem utilizar para oferecer aos seus clientes, como pagamento em crédito, em débito. Você vai na internet, tem N possibilidades de extrato bancário, e o que as empresas precisam, na realidade, é oferecer as opções, várias opções, para que o cliente tenha condições de escolher qual que é melhor lhe convém. O varejo omnichannel. O varejo omnichannel está relacionado à capacidade que as empresas têm ou à intenção que os consumidores têm de poder consumir produtos e serviços dos mais diversos canais.
seja num canal de meio físico, ou seja, eu vou até uma loja e compro o meu produto, ou seja através de um aplicativo da loja, ou seja através de uma mensagem que eu envio no WhatsApp, ou uma mensagem que eu coloco no Instagram, na página da empresa. Então a gente quer ter várias opções e formas de acessar essa empresa e os seus produtos. Outro fator que está relacionado às tendências do comportamento do consumidor no Brasil é o uso de dispositivos móveis. Cada vez mais as pessoas estão comprando produtos pelo celular, seja via WhatsApp, seja via Instagram, ou mesmo seja via aplicativos, inclusive até estimulando as pessoas a comprar pelo celular através de descontos. Experiência diferenciada. Experiência diferenciada está relacionado à experiência que a pessoa tem, a uma qualidade elevada que a pessoa tem num determinado consumo. Uma outra curiosidade que eu trago para vocês é que 75% das pessoas gastariam mais em uma empresa que oferece uma experiência positiva, enquanto 50% mudariam para um concorrente após uma experiência ruim. Essa foi a constatação do relatório Customer Experience Trends de 2020. Ou seja, quando você oferece um lugar agradável, preço justo, qualidade no seu produto, a tendência é que pelo menos 75% dos seus clientes voltem a consumir nesse local. Enquanto se por algum outro motivo ele sofrer alguma decepção na hora de consumir, um atraso na entrega, uma má qualidade, 50% muito provavelmente não irá voltar a consumir na sua empresa. Por último, temos aqui também a sustentabilidade. Falamos então do consumo digital, formas de pagamento online, varejo omnichannel, uso de dispositivos móveis, experiência diferenciada e, por fim, sustentabilidade, ou seja, respeitar a sociedade, respeitar o meio ambiente. A troca que a minha empresa faz com o consumidor precisa, para além de satisfazer ambas as partes, precisa respeitar todo um arcabouço social e ambiental. Trarei aqui agora para vocês o conceito de Consumer Behavior, ou seja, o comportamento do consumidor. Vem até de um termo que seria o behaviorismo, que é toda uma linha de pensamento da psicologia. Então, o comportamento do consumidor estuda como os indivíduos, grupos e organizações selecionam, compram, usam e dispõem de bens, serviços, ideias ou experiências. Então, observem que eu posso analisar indivíduos, grupos de pessoas, organizações, como é que eles compram, como é que eles utilizam, como é que eles descartam os produtos, né? E sejam produtos relacionados a bens físicos, serviços, ideias, experiências e tantas outras possibilidades de oferta que uma organização pode oferecer ao mercado. Obrigado por me acompanhar até esse momento. Tenham todos um ótimo estudo.